Olá, sou Paulo Eduardo e estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer a você que já acessou esse canal para estarmos juntos aqui. É sempre um motivo de muita alegria, um motivo de gratidão a Deus pela sua companhia, por você acessar sempre esse canal para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Irmãos e irmãs que sempre nos acompanham de todo o Brasil, de várias partes, pessoas que às vezes nós ficamos sabendo que acompanham o canal. A gente louva a Deus por isso. E eu quero pedir inicialmente aqui para você que já assiste os vídeos desse canal, que faça conosco a divulgação desses vídeos. Coloque nos grupos do WhatsApp, compartilhe para mais pessoas esses estudos. Isso tem sido realmente importante, a interação de você conosco, porque muitas pessoas que hoje nos acompanham receberam um dia o link de alguém, num grupo da família, num grupo da igreja, pelo Facebook, e você pode fazer isso nos ajudando também. E eu quero hoje abraçar a dona Carminha, ela que sempre acompanha os nossos vídeos. E eu quero, em nome da Carminha e da Lili, abraçar todas as pessoas que nos acompanham. Que Deus possa continuar abençoando sua vida, irmã Carminha. E a gente fica muito feliz com cada um que nos acompanha aqui. Quero convidar você agora a, junto conosco, fazer mais um estudo na Palavra de Deus. Vamos lá! Hoje a gente vai olhar os versículos 38 e 39 de Atos capítulo 5. A gente vai ver o parecer de Gamaliel, não é? Gamaliel, ele anteriormente nós lemos aqui nos versículos 36 e 37, onde Gamaliel ele traz alguns exemplos dizendo, olha, ele usou o exemplo de Teudas, usou o exemplo de Judas, homens que se levantaram e morreram e acabou por aí. E então ele traz agora o parecer dele sobre isso que ele tinha dito em relação à perseguição da igreja, né? Você que está acompanhando já sabe do que nós estamos falando. A igreja estava sofrendo perseguição e eles queriam matar os apóstolos, e Gamaliel dá uma opinião. Sobre o parecer de Gamaliel, do versículo 38 e 39, a Bíblia diz assim: agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. O parecer de Gamaliel, o conselho que Gamaliel aqui deu, naquele momento aplacou a ira dos saduceus, abrandou o ímpeto dos sacerdotes. Eu posso dizer assim que arrefeceu um pouco a disposição do Sinédrio em sentenciar à morte os apóstolos. Ele teve a sua utilidade no momento ali, como diz, abreviaram a morte dos apóstolos ali, como fizera a Cristo, como não aconteceu com Cristo poucos meses antes, quando de fato eles levaram a perseguição de Cristo até a morte. Nós sabemos isso. Mas esse conselho de Gamaliel, e eu já ouvi até pessoas pregando sobre isso, usando as palavras de Gamaliel como argumento bíblico para uma pregação, mas eu quero hoje trazer para você um ponto de vista talvez que destoa um pouco do que nós já ouvimos em muitos lugares. Nós não podemos levar esse conselho de Gamaliel ao pé da letra. Gamaliel diz, se for de Deus, vai prevalecer. Se não for de Deus, vai acabar. Não adianta a gente lutar contra isso. A gente não pode levar isso ao pé da letra, porque existe, irmãos, a permissão de Deus em relação a muitas doutrinas falsas que existem aí hoje, que Deus permite que exista. Deus permite que essas seitas, esses ensinamentos falsos cresçam. Se nós formos seguir por essa linha, não deixa, porque se não for de Deus não vai dar em nada.
Às vezes Deus permite muitas coisas falsas, muitos ensinamentos falsos, doutrinas falsas, crescerem e perdurarem dentro dos seus propósitos, dentro dos propósitos soberanos de Deus. John Stott, ele tem muita razão quando ele diz que nós não devemos precipitar a fala de Gamaliel, dar crédito como se essa fala tivesse um princípio absoluto estabelecido aqui, como se fosse um princípio que nós devemos seguir em relação a tudo que existe. É verdade que no final de contas, não é? Ao final de contas, Deus vai pedir contas e o que vem de Deus vai triunfar, o que é meramente humano vai perecer, não é? O que é humano, diabólico, vai perecer. Mas a gente precisa pensar nisso e com muito cuidado, porque a curto prazo, muitas vezes, os planos malignos obtêm sucesso. A curto prazo, muitas vezes, as mentiras de Satanás, elas podem parecer ter sucesso. Enquanto bons planos, enquanto bons propósitos, de acordo com a vontade de Deus, fracassam dentro dos planos e propósitos do Senhor. Por isso que o conselho de Gamaliel, ele não deve ser tomado como um princípio, a gente pode dizer assim, confiável, para verificar se algo é de Deus ou não. Basta olhar o mundo que nós estamos vivendo, basta olhar a história. Quantas coisas existem hoje crescendo, perdurando já há anos, décadas, e são diabólicas, são mentirosas. Então, se eu pegar esse princípio, não, que se for de Deus vai permanecer e se não, vai fracassar. Isso vai dar brecha para muita mentira ser levada como sendo algo que vem de Deus. Então, a gente precisa, irmãos, ao ler a Bíblia, ter uma correta interpretação dela para não sermos levados. E é por isso que a gente fala muito, e temos estudado isso até na escola bíblica aqui, sobre interpretação bíblica. Para a gente não sair levando por aí. Como eu disse, já ouvi pregação dentro disso aqui, a pessoa falando como se deixa acontecer, que se for de Deus vai ficar. Não é bem assim. A gente pode olhar isso num contexto de juízo final, não é? Mas no nosso momento, nosso tempo, a coisa ela não pode ser levada muito assim. Warren Wiersbe, comentarista que eu tenho aqui, eu gosto muito dos pensamentos dele, dos comentários dele. Ele traz esse ponto de vista nessa ocasião. Ele diz, apesar de Gamaliel ter usado uma lógica fria, não o calor das suas emoções, a abordagem dele foi errada. Para começar, e aí ele pontua algumas coisas aqui que vale a pena compartilhar com você. Para começar, ele colocou Jesus na mesma categoria dos rebeldes. Ele falou de Teudas, falou de Judas e colocou Jesus no mesmo pacote, como se Jesus fosse um homem ali qualquer, não é? E ao colocar Jesus naquele pacote de Judas e de Teudas, ele já está rejeitando Jesus, apesar das evidências. Para ele, Jesus de Nazaré era apenas mais um judeu zeloso que tinha vindo com a missão de libertar Israel de Roma, os judeus de Roma. Para Gamaliel, esses agitadores, Jesus ele coloca no meio, vêm e vão. Basta ter paciência. Para Gamaliel, a história está só se repetindo. Já aconteceu ano passado, está acontecendo de novo. Ele tem a ideia equivocada de que se algo não era de Deus, não vai dar certo. Mas ele não leva essa ideia em consideração quando vai falar da natureza pecaminosa do homem. Ele não leva em consideração, para falar sobre isso, a ação de Satanás nesse mundo, junto com a natureza do homem. Ainda sobre esse ponto, Mark Twain, ele diz assim, enquanto a verdade está calçando os sapatos, a mentira já deu a volta ao mundo. No final, a verdade será vitoriosa. Enquanto isso, Satanás pode se mostrar extremamente forte e influenciando multidões. Enquanto a verdade não vai triunfar, e aí sim a gente poderia pegar esse pensamento de Gamaliel, jogando lá no final,
não é? No último momento, aí sim a verdade prevalece. Mas até lá, a mentira vai continuar e vai perdurar. Então esse é um aspecto importante. Apesar do que afirma o pragmatismo, o sucesso não é prova de que algo é verdadeiro. O sucesso não é prova de que algo é verdadeiro. Seitas falsas muitas vezes crescem muito mais rapidamente do que a Igreja de Deus. Olha o quadro hoje que a gente está vivendo. Chega um homem aí na cidade, chega qualquer pessoa, abre um lugar, vai pregar mentira, vai falar de cura, milagre, prosperidade, vai falar tantas bobagens e cresce, atrai multidões, enquanto aquela igreja, aquele grupo que está ali pregando o evangelho, na sã doutrina, na pureza, da salvação em Cristo Jesus, não cresce, não prospera dessa forma. E alguém vai dizer, olha aí, mas nem sempre sucesso é sinal de que algo é verdadeiro. Então, sob qualquer ponto de vista, a mensagem de Gamaliel ela é insensata. E vale mais pensar ainda, e hoje nós prolongamos um pouco mais nosso estudo do que o nosso habitual, mas eu preciso fechar esse ponto de vista. Gamaliel ainda fica em cima do muro, não é? Gamaliel, ele incentivou a neutralidade. Olha, melhor não fazer nada, fica na sua aí. E Jesus deixou claro que em relação ao reino de Deus, a mensagem dele, a neutralidade é impossível. Jesus disse assim, quem não é por mim é contra mim, quem não é comigo não ajunta, espalha. Está em Mateus 12:31. Elias também havia desafiado isso em 1 Reis 18:21, quando Elias falou, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? A indecisão é uma decisão já tomada. A decisão não é de decidir. Os indecisos, eles decidem contra Cristo e não a seu favor. Aquela pessoa que prefere ficar em cima do muro, ela já decidiu contra. Que o Senhor Deus nos dê sabedoria para interpretar as Escrituras de forma correta e que nos dê discernimento para decidir firmemente ao lado de Cristo Jesus. Se você não fez isso ainda, te convido a fazer hoje. Se entregar a sua vida para Cristo, assumir um compromisso com Ele, de servi-lo, obedecê-lo e andar na presença dEle. Que Deus abençoe sua vida, guarde sua casa, sua família, em nome de Jesus. E se não fez a sua inscrição, o momento é agora. Clique em inscrever-se, deixe seu joinha e faça um comentário e compartilhe o vídeo. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir.